Boa noite! Dia 11 de abril de 2024, programa Conexão Armênia número 97. E esta semana, para a gente encantar vocês ainda mais com as belezas da Armênia, o videoclipe de abertura vai mostrar as paisagens e tudo que tem de bonito para ser feito lá. Quem sabe assim, você vendo, se apaixona e resolve visitar a Armênia comigo este ano em setembro. Mais informações a gente vai dar no final do programa. Enquanto isso, fiquem com as belezas escondidas da Armênia. A Armênia está sempre na ponta e vanguarda da tecnologia. Existe um instituto chamado TUMO, que criou escolas padrão, modelo, em toda a parte de robótica, inovações, que está vendendo o seu formato de ensino para diversos países desenvolvidos do mundo. Eles tiveram inauguração esta semana na Alemanha. Vamos ver como foi. A Armênia TUMO abriu sua segunda escola inovadora na Alemanha, em Mannheim. A cerimônia contou com a presença de mais de 200 convidados, representantes governamentais e dirigentes de instituições de ensino, bem como a primeira turma de estudantes. O centro se prepara para receber 1.000 alunos semanalmente, oferecendo 8 áreas de estudo: programação, música, robótica, criação de jogos, modelagem 3D, cinema, design gráfico e fotografia. A Alemanha planeja cobrir o seu território com uma rede de centros TUMO. No futuro próximo, espera-se que pelo menos mais 4 escolas da rede educacional sejam abertas neste país. A ideia já foi promovida por Angela Merkel. Mas nem só de alegrias e inovação vive a Armênia. Um povo que tem um passado muito duro e um presente mais duro ainda. Diga-se de passagem, todo armênio é conhecido pela sua resiliência. E essa é uma grande habilidade que hoje a maioria das corporações busca quando está contratando seus novos colaboradores. Bem, a gente sempre tem que achar o lado positivo dentro das adversidades, né? E esse poder de você poder cair e levantar, é algo que só se aprende, infelizmente, com a experiência. Mas quero mostrar para vocês que durante a nossa história, os armênios tiveram que mudar de suas regiões várias vezes. Recentemente, em 2022, toda uma região chamada República de Artsakh, onde habitavam 95% de armênios, a população de lá teve que sair, foi enxotada,
foi em uma tentativa de limpeza étnica e de continuação de genocídio. O governo do Azerbaijão fez com que essas pessoas tivessem que sair de lá. Colocou elas por mais de 10 meses sob um bloqueio de estradas, onde as refeições, mantimentos, medicamentos, ajuda humanitária não podia entrar. Depois de isolados por mais de 10 meses, eles iniciaram um bombardeio. E com este bombardeio, a população se viu obrigada a ter um novo êxodo. Como em 1915, no primeiro genocídio do século, eles tiveram que sair andando pelos desertos. Dessa vez, a população se viu obrigada a sair de carro. Percorreram 250 quilômetros para chegarem à capital da Armênia, em Yerevan. E eu vou mostrar um vídeo para vocês de como foi essa história de ter que mudar de território por 3 vezes. Os armênios nunca imaginaram que teriam que fazer isso por uma 3ª vez. Mas é importante a gente falar sobre isso, porque agora, no mês de abril, nós rememoramos 109 anos do genocídio armênio. Do início do genocídio armênio, porque o genocídio não terminou. Com essa tentativa, em 2022, o governo turco e do Azerbaijão provam mais uma vez que o plano de genocídio de extermínio está vigente. Eles ainda têm intenção de tirar os armênios do mapa da terra. Mas, como eu sempre digo, em 1915 eles nos fizeram um favor, porque os armênios se espalharam pelo mundo e agora se multiplicaram. Fica muito mais difícil exterminar um povo que não está localizado num lugar só. E nós da diáspora temos que utilizar a nossa força para podermos dar suporte aos nossos irmãos que moram lá nas nossas terras, que vivem todos os dias o conflito de ter que resistir, combater e fincar suas raízes. Vamos ver como foi as 3 vezes que os armênios tiveram que mudar de território. Durante os pogromos de Sumgait de 1988, alguns armênios que viviam em Baku acreditavam que os massacres eram casuais e não seriam um padrão. E também acreditavam que era possível viver junto com os azerbaijanos. No entanto, exatamente 2 anos depois, eles levaram a cabo um massacre ainda mais brutal e de grande dimensão. Após estes incidentes, ficou claro que a coexistência com os azerbaijanos não funcionaria. Também se tornou óbvio para especialistas neutros que os armênios no Azerbaijão simplesmente não poderiam sobreviver nas condições de tal ódio e vontade de matar pessoas em massa. Após os crimes cometidos no Azerbaijão soviético, os armênios sobreviventes mudaram-se para a Armênia e Nagorno-Karabakh, e alguns foram para outros países. A fim de proteger os direitos dos refugiados, a ONG União de Refugiados Nagorno-Karabakh foi criada. Em 85 anos, houveram 3 pogromos anti-armênios em Baku, e os azerbaijanos matavam com o slogan "Glória aos heróis de Sumgait". O diretor da ONG diz que aquilo tudo foi um genocídio e que naquela época era proibido falar sobre o assunto. E ele também diz que foram os armênios que construíram Baku. Aquela era uma cidade nossa. Como os armênios poderiam imaginar que dezenas de anos após os acontecimentos brutais de Baku, Sumgait, Kirovabad, se esperava que fossem deportados novamente? Ele diz que já nos tornamos refugiados 3 vezes, deslocados à força de Shushi, antes disso, Shushi, depois, aqui em Artsakh. Ignorando a questão do Estatuto dos Armênios deslocados à força do Azerbaijão soviético, uma nova luta pela identidade e sobrevivência teve de ser continuada. Depois da guerra brutal de 2020, o povo de Artsakh, que estava na Armênia, queria receber o estatuto de refugiado, mas a organização foi contra, pensando que desta forma eles deixariam a Armênia. O diretor Saryan diz que muitos mostraram que não estavam preparados para receber o status de refugiado. Eles voltaram, acreditaram nas forças de paz russas. Cerca de 120 mil pessoas retornaram. Ao ser questionado se havia algum refugiado que tenha manifestado o desejo de regressar a Baku durante estes anos, Saryan respondeu: "Não houve repatriados para Baku, Sumgait. Eles querem voltar daqui para Artsakh. Agora, as pessoas estão aqui na Armênia, refugiados pela 3ª vez, de Baku, Shushi, Ohadrut, Stepanakert, e querem voltar para Artsakh novamente." Na primeira guerra de Artsakh, entre os refugiados deslocados do Azerbaijão soviético, os heróis e os feridos ocupam um lugar importante.
Muitos deles morreram pela defesa da pátria e muitos deles deixaram os seus familiares queridos e ancestrais enterrados lá. Com tudo isso de adversidade, primeiro povo cristão, a Armênia é um país lindo. Pelas ruas de Yerevan existem diversas atrações para os turistas. Restaurantes, bares, museus, teatros, uma vida cultural riquíssima, que faz com que essa população seja sempre um exemplo de conhecimento. Quando você se depara, mesmo num pequeno vilarejo com um armênio, ele é capaz de dizer: vocês tiveram uma eleição no Brasil semana passada. Quem ganhou? Aquele ou aquele? Eles sabem. Coisas que a gente aqui hoje, se alguém te parar na rua e falar que veio da Armênia, você saberia dizer quando foram as eleições? Quem é o primeiro-ministro? Se é presidencialismo ou parlamentarismo? Não. Então a gente tem que aprender com esse exemplo. Buscar sempre conhecimentos pela cultura. Sua solução tecnológica está na Cistécnica. Poderosos computadores, roteadores, monitores de alta definição, cabos de rede, câmeras de vigilância, celulares e dispositivos móveis. Produtos duráveis de marcas renomadas a preços acessíveis. Entre já no site e aproveite o frete grátis. Hoje eu vou levar vocês para este lugar, que é o mosteiro de Hovhanavang. Hovhanavang vem do nome Hovan, de São João Batista. É um mosteiro num canyon maravilhoso, que você, chegando na pontinha do mosteiro, você olha para baixo e você até te falta o ar. Mas é um lugar incrível. Lá se realizam diversos casamentos. Eu tive a possibilidade de estar lá no dia que estava tendo um casamento. E nós vamos mostrar um pouco deste complexo monástico cheio de energia espiritual. Vamos comigo para Hovhanavang. Chegamos agora numa igreja que eu sempre tive vontade de conhecer. Se chama Hovhanavang. Hovhanavang é a igreja de São João Batista e acredita-se que aqui existe uma das mãos dele enterradas. Esta igreja foi construída no século IV e toda a construção dela é original. Quanta história, quanta reza, quantos alentos essas paredes guardam em si. É uma grande emoção saber que eu coloco as mãos numa parede do século IV. Quanta história! E bem aqui, embaixo desta lápide, encontramos a relíquia de São João Batista. E aqui nessa porta, a gente tem um desenho, uma bandeja com a cabeça de São João Batista, comprovando mais uma vez que este mosteiro faz jus ao seu nome. Esta parte foi feita no século XIII.
hoje tem um casamento. Então é uma mistura do antigo com o novo. Que sejam muito felizes os noivos que casarem aqui hoje. Esse é o meu pedido. Mas o que faz a comunidade armênia aqui no Brasil? Garanto que poucos de vocês que nos assistem pela televisão conhecem. Nós temos uma comunidade armênia forte e grande, muito bem estabelecida no Brasil, que vieram em torno de 1923 e se estabeleceram com a indústria de calçados, a grande maioria. Hoje, você pode ter certeza que se você for num shopping, qualquer uma dessas lojas de grandes redes de sapato, ela é de um armênio. E até eu me surpreendo muitas vezes quando eu vejo o nome de alguma loja, alguém comenta e fala: o fulano é o dono da tal loja. Eu falo: nossa, mas ele também é armênio? Gente, não é possível. Não é à toa que o primeiro sapato do mundo de couro foi serzido há 6.000 anos atrás e os primórdios dele são encontrados hoje no museu lá em Erevan. Então, hoje nós vamos entrevistar um pedacinho dessa comunidade aqui em São Paulo. Davi Kumruian, conversando com Alberto Gudikyan, que hoje é um dos responsáveis pelo mantenimento e por todos os ensaios do coral Vahakan Minassian, que treina todos os sábados no Clube Armênio aqui em São Paulo, vai mostrar um pouquinho pra gente das belezas culturais que os armênios cultivam aqui em São Paulo. Com vocês, Davi Kumruian. Baravdze, sejam muito bem-vindos ao programa Conexão Armênia. E hoje, no nosso quadro de entrevistas, temos aqui Alberto Kedikyan, que tem conduzido os trabalhos no coro, o coral do Clube Armênio, que leva a cultura, a música, o canto armênio para várias partes, não somente no clube, nas atividades, mas em outras que ele vai falar um pouco mais para a gente. E está sendo um prazer, muito obrigado por ter aceito esse convite, Alberto. E agora, antes de mais nada, diga quem é você, Alberto Kedikyan. Obrigado pela oportunidade. Eu sou Luiz Alberto Kedikyan. Eu nasci na Argentina e moro aqui desde 1989, casado com Márcia, do Brasil, né? Eu comecei a frequentar o clube em 2006, mais ou menos, aí vendo mais ou menos como funcionam as festas e o coral. Eu sempre me interessei pelo coral. O pessoal, como via que sempre participava, me convidaram para entrar no coral, né? O coral já foi fundado em 1926, e já conta com 98 Quase anos de 100 idade. anos. Então, e praticamente uma das primeiras entidades que se formou aqui no Brasil, né? Podemos dizer que é a certidão de nascimento da comunidade armênia do Brasil, o coro. Então, a gente guarda com muito carinho o coro, tá? E ele foi crescendo, 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 e na década de 50 tinha 150 componentes, para você ter uma ideia. E Uau. já cantou com orquestras sinfônicas na época. O coral hoje chama Vahakan Minassian, tá? Quando se formou o coral, chamava Pusan, que significa trovador, tá? E depois de 20 anos, começaram a ter emissões radiofônicas, tá? E faziam eventos culturais, o coro cantava no rádio também, e começou a chamar SAMA, Sociedade Artística de Melodias Armênias, tá? Então, aí nessa década do 40, 50, aí passou a chamar Coral da Sama, tá? E a Sama foi crescendo de uma forma, toda essa atividade cultural, que aí virou um clube. E como eu conheço um pouco de músicas e sempre participei de coros na Argentina, né? Então eu comecei a trabalhar junto com eles. A partir disso eu consegui fazer algumas adaptações no coral, comecei a escolher repertórios novos, né?
E comecemos a fazer alguns projetos junto com o então regente do coral, que era o Alexei Kurtian. Ele foi uma pessoa muito importante para o coro, desde 2009 a 2021. Ele trabalhou intensamente com o coro, ele trouxe um novo brilho no coro, né? Foi legal pra caramba o trabalho dele. E aí conseguimos trabalhar junto com ele, fazendo vários projetos com ele, né? É isso, né? A gente está sempre trabalhando. Por exemplo, ano passado fizemos 10 apresentações. Uau. Então, trabalhamos bastante. Foi um ano muito interessante, já com uma nova regente do coral, que se chama Ana Carolina Martins, uma jovem que é muito entusiasta também, muito assim, dedicada, responsável, talentosa também, que nem o Alexei, né? Está levando muito bem o coral para frente. Então é isso, né? E também nosso intuito também é sempre não só cantar a música, assim, não entender ela, sabe? Então a gente faz uma tradução da música, prepara também um pequeno vocabulário, né, para a pessoa saber o que cada palavra significa. Quem quiser estudar já e cantar armênio já fica tudo Que junto, legal. né? E, Alberto, vocês estão localizados ali no Clube Armênio, que é onde acontecem os ensaios, mas Sim. hoje, para alguém que se interessa por essa atividade e gostaria de saber mais, como é que ele pode encontrar vocês? Vocês estão presentes em alguma rede social ou é mesmo em contato com o clube? Quando são os ensaios? Sim, Como funciona? Assim, se alguém tiver interesse. sim. Os ensaios acontecem aos sábados, das 15 horas às 17 horas. E sempre no Clube Armênio, na sede do Clube Armênio, né? E vocês podem acessar o Instagram do clube, o Facebook do clube, ou a própria secretária do clube, né? Tem gente que está ligando no clube, por exemplo, se interessando pelo coral, que vai participar do coro daqui 2 semanas, estão pensando em conhecer o coral, né? Uhum. Também é livre, sabe? Não tem nenhuma obrigação de a pessoa chegar lá, falar, preciso ficar. Não, vai, quando pode, participa. Mas normalmente a pessoa quando vem já fica, sabe? Porque não é uma coisa interessante, porque como você não sabe o idioma, você fica ouvindo, né? Você faz Uhum. 2, 3 ensaios ouvindo e depois você vai entrando no ritmo, faz a fonética também, a gente faz a leitura da música, todo com carinho, com dedicação, para a pessoa se integrar ao grupo, né? Uhum. E fica muito legal. Eu realmente fico admirado, por exemplo, eu vejo pessoas que não são armênias, né? Nos encontros de corais que participamos, e você vê pessoas de queixo caído olhando assim, ouvindo a música armênia, né? E depois porque em cada apresentação, além de cantar, a gente conta um pouco da história da Armênia, né? Onde fica a Armênia, o que significa ser armênio, o abecedário armênio, a religião. Então, damos umas dicas, uma pincelada muito rápida, porque não dá tempo, né, para fazer isso. Então, todo mundo entra no Google, no celular você vê, achei a Armênia, aqui a Armênia, me mostra, não parem de cantar armênio, que maravilhoso, sabe? Coisas que você não espera na hora, sabe? De um não armênio. Você que nunca ouviu uma música armênia, por exemplo, a pessoa fica maravilhada. Então, eu acho muito interessante esse trabalho que estamos fazendo e não parar e, se não, aumentar cada vez mais o grupo do coral para levar mais e mais a cultura armênia para outros lugares e a própria comunidade também, lógico, né? Com É muito certeza. importante. Olha, meus parabéns mesmo pelo trabalho que vocês têm feito. E vocês já têm aí alguma data para uma próxima apresentação? Acho que todo mundo que puder, gostaria muito de saber para poder assistir, acompanhar o trabalho de vocês. Bem, provavelmente vocês devem colocar nas redes sociais, certo? Sim, Mas se sim, você já sim. quiser falar um pouco, quando que vão ser as próximas? Kamin zargere, doshvina bat
logo já temos a apresentação em San Roque, que é uma festa, a primeira festa das Nações lá em San Roque, né? Que vai ser dia 27 de abril. Nossa apresentação é às 11 horas da manhã. Mas já vai ser divulgado com antecedência, né? Pelo clube, né? Então, essa é uma apresentação e já temos algumas outras em mente para esse ano já, né? Mas ainda nada definido em datas, mas já temos alguma programação básica para trabalhar nisso aí. Perfeito. Então é isso, né? A gente vai colocar, bem provavelmente, na descrição do vídeo no YouTube. Para quem estiver acompanhando pela TV, a gente também vai colocar aqui o link das redes sociais do clube, para vocês acompanharem, saberem mais das próximas. Eu, novamente, queria muito te agradecer por ter aceito o convite, compartilhado tanta coisa legal sobre o coro. Para você também que não conhecia e quiser ficar ligado, seguem nas redes sociais, eles têm um material muito bacana. E agora, Alberto, se você quiser fazer umas considerações finais, fechar, mandar uma mensagem aí para os telespectadores, sejam eles armênios, porque temos muitos telespectadores armênios da coletividade armênia do Brasil, como não? Porque o coro, afinal, não é só para armênios, né? Então, fique à vontade agora para a gente fechar essa entrevista. Sim. O coral é aberto para todo mundo, não tem distinção de ser armênio ou não, tá? Então, o coral é isso aí, uma história muito longa e precisa ser sempre preservada e cuidada com muito carinho pela comunidade em geral, sabe? Promover todas as atividades dela, do coro, e sempre estar atentos, porque hoje sabemos que a história da Armênia está numa situação muito, muito crítica, não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns anos também, então é muito importante a gente manter firme a nossa comunidade aqui e tentar ajudar de alguma forma a comunidade, a própria Armênia lá no país, né? Então, é muito importante isso. Faço um chamado a todos a se juntar ao coro, trabalhar pela comunidade, aprender um pouco da história, sentir as raízes, como funciona, sentir a melodia armênia, e ninguém vai se arrepender de entrar no coral, eu te garanto isso aí. Pô, que legal, muito obrigado, Alberto. E fiquei feliz em saber o coral, então, é mais antigo do que o próprio clube. Uau! Que Sim, bonito. sim. E se você observar, todas as comunidades ou todas as entidades são mais novas que o clube, né? Uhum. A igreja, as escolas, enfim, a UGAB, a Osasco, todas as igrejas que se formaram Então, é como um você pouco falou, é mais a nova. certidão de nascimento da comunidade. Eu considero, né? Eu considero, por pouco que sei da história, né? Eu considero isso, Que tá? legal. Olha, Alberto, meus parabéns, foi um prazer aqui conversar com você. E, novamente, fica esse convite para todo mundo poder acompanhar as atividades do coro e a gente continuar aí promovendo, alimentando, nutrindo a comunidade armênia. Muito obrigado, Alberto. E agora voltamos aí para Vartinê. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Até.
sabiam que a Armênia também está numa onda totalmente sustentável? Pois é. Aqui no Brasil, as sacolas plásticas começaram a ser cobradas no supermercado. Lá na Armênia, quando eu fui da última vez, eu vi que elas não eram cobradas, mas muitas pessoas já estavam criando o hábito de levarem suas sacolas retornáveis. E essa semana mudou algo na legislação. Vamos saber? Os defensores do meio ambiente reclamam que as sacolinhas de polietileno não saíram de circulação, mas se tornaram cobradas, mudando a espessura das embalagens. A população e os comércios voltaram à estrutura antiga. A lei de proibição já está pronta e foi publicada esta quarta no site oficial eDraft. O projeto prevê a extinção das sacolas descartáveis dos carrinhos dos supermercados. A substituição acontecerá por etapas, conforme declara o Ministério do Meio Ambiente. Para que a população seja informada, foi organizada uma sessão com jornalistas e pessoas do meio. O projeto prevê, em uma segunda etapa, a proibição de pratos, copos e talheres plásticos. Em uma terceira etapa, copos de coquetéis e descartáveis de saladas. Será proibido não apenas a venda em lojas, como em restaurantes, para que não digam que estão vendendo o alimento e fornecendo a embalagem. A Associação Comercial de Hospitalidade não estava presente, então não foram discutidos assuntos pertinentes a eles. A pergunta é: será que o sistema está preparado para uma reforma tão radical? De acordo com o Ministério, uma alternativa para a substituição são os copos de plástico, já produzidos em grande escala, e para sacolas de plástico trocar pelas de papel ou tecido, que ultimamente baratearam bastante para estimularem a utilização. A implantação em fases deve-se ao fato de ser necessário algum tempo para garantir uma produção ou importação suficiente de opções seguras do ponto de vista ambiental, que sejam biodegradáveis e reutilizáveis para os produtos acima. Se não houver impedimentos, a proibição das sacolas de polietileno entrará em vigor já em julho de 2024. A Armênia caminha em direção à sustentabilidade. E a Marcela Susmeian? Onde ela está? Estava viajando para lá e para cá, mas voltou a tempo de passar a Páscoa aqui em São Paulo com a sua família. E aí, eu tenho certeza que eles fizeram comidas deliciosas e pedi para ela mostrar para nós um pouquinho de como foi a Páscoa da família Susmeian. Eu sei que vocês gostam de entrar nas nossas casas e conhecer um pouco da nossa cultura no dia a dia, porque é legal a gente ver no vídeo, ver de longe, mas como que é a casa de um armênio na Páscoa? Então, Marcela hoje abriu as portas da sua família e vai compartilhar isso com a gente. Com vocês, a Páscoa da Marcela Susmeian. Oi, hoje é domingo de Páscoa e é uma data que eu particularmente amo e que é muito importante para nós armênios, porque é um dia cheio de significado e tradições. Então, eu decidi levar vocês junto comigo para passar esse dia para ver como que a família Susmeian celebra a Páscoa. Bora lá? Agora eu tô a caminho da missa na Igreja Ortodoxa Armênia. Eu normalmente não costumo frequentar a missa, só nessas datas especiais mesmo. E para nós armênios é um momento muito importante, porque além de ser uma conexão com Deus, é também um momento de conexão com a nossa cultura e com os nossos rituais. Porque tem coisas que eu lembro da minha infância, então o cheiro na igreja, eles passam um incenso, então aquele cheiro já assim, a hora que eu sinto já me conecto com as minhas raízes. Sempre que a gente vem na igreja, né, Carol, a gente precisa passar aqui. A gente passa aqui, que aqui é onde a minha avó morava, que é exatamente parede com a igreja. Exatamente. São memórias, a gente brincou muito nesse quintal, hein, Carol? Muito. E assim que a gente chegou em casa, a gente começou a ajudar a minha mãe na finalização dos pratos. E o cardápio dessa Páscoa foi arroz com carne moída e grão de bico, paleta de cordeiro, batatas assadas, salada, vários tipos de mezés, que são as entradinhas, e um prato assim muito especial que eu já vou contar aqui pra vocês. Toda a mulherada aqui, cada uma metendo o bedelho na preparação de cada um dos pratos. E assim segue. Agora sim, o prato mais esperado da Páscoa. Mãe, quanto tempo pra fazer esse super? E 2 pessoas demora umas 3 horas, 3 a 4 horas.
E música não pode faltar, e essa parte fica com a minha sobrinha Isabela, que enche os nossos corações de orgulho. Nossa, mãe chegando, olha! Meu Deus! Pela quantidade de comida, todo mundo que tá assistindo Conexão Armênia pode vir. Gente, é sempre um exagero aqui. Aqui ainda tem mais. De sobremesa, normalmente é um mousse de chocolate super tradicional da minha mãe. Mas dessa vez a gente encomendou sobremesas de fora, porque a gente tinha uma outra celebração além da Páscoa nesse domingo. E uma tradição super importante para nós armênios na Páscoa é pintar e decorar os ovos cozidos. E na casa da família Susmeyan não poderia ser diferente. Eu, assim, desde que eu tenho a minha primeira memória da Páscoa de infância, eu lembro de eu pintando os ovos na casa dos meus avós. E aqui o resultado final dos ovos todos pintados, e a gente vai partir para a brincadeira da Páscoa. E esse aqui que fui eu mesma que pintei. Bora lá, povo! E a brincadeira consiste no seguinte: você escolhe um desses ovos decorados e você vai bater a ponta do seu ovo na ponta do ovo de quem está ao seu lado. Então, cada pessoa tem duas chances: a ponta da parte de cima do ovo e a ponta de baixo. Quem tem as duas pontas dos ovos quebrados vai saindo, e quem não tem vai ficar. Agora você bate nela. É. E aqui a cara de felicidade do meu pai, sabendo que ele vai ter que comer ovo a semana inteira. Te amo, pai! E no finalzinho da tarde tem aquele cafezinho, é o cafezinho comum, não o café armênio como a gente tomava na casa da minha avó. E é lógico que tem aquela descansadinha no sofá, todo mundo junto, assistindo a televisão. Agora eu tô voltando pra casa, são 5 horas da tarde, e isso é uma coisa muito atípica, porque normalmente a gente fica, passa o dia inteiro juntos até 10 horas da noite, então a gente almoça, toma café, fica sentado no sofá e depois a gente começa a comer tudo de novo, então a gente faz um jantar cedo, sabe? Mas como esse ano a Páscoa caiu bem no dia de aniversário de casamento da minha irmã mais velha, estão completando 23 anos de casados, então eles tinham outros compromissos, então dessa vez a gente acabou encerrando um pouquinho mais cedo. Mas eu espero que vocês tenham gostado de ter participado desse dia aqui comigo. Olha, um grande beijo, tchau! Desde 1956, o Dosa traz até você os sabores autênticos da culinária armênia e árabe. Nossas esfirras se revelam em uma dança de aromas e temperos muito bem apreciadas em São Paulo, onde você se delicia com wraps e quibes exclusivos acompanhados de coalhada e da doçura da geleia de Damasco. Entregue-se a uma experiência gastronômica única. Dosa Culinária Armênia. Depois de tanta alegria, a gente só poderia terminar o programa com este grande astral. Então, deixo a vocês um recado. Anuncie sua marca no Conexão Armênia, que é um programa que cresce em número de seguidores a cada dia. Aqui não é apenas um programa de YouTube, mas também um programa de televisão. Passamos por toda a rede Connect TV, na Zona Oeste de São Paulo e no Rio Grande do Sul, na Mais TV. Mais de 300 canais pelo Brasil, sistema Roku Internacional. Sua marca só pode ser aliada de um programa bem-sucedido como este. Anuncie no Conexão. Se você gostou do nosso programa, deixe seu like, ative a notificação e nos siga em nossas redes sociais. Assim, você ficará sempre sabendo das nossas novidades, porque eu faço questão de pelo menos umas 2, 3 vezes por semana colocar um videozinho novo no nosso YouTube, no nosso Instagram, no nosso Twitter, bomba de notícias da Armênia. Então, se você gosta de acompanhar, nos siga. Deixo vocês no final de programa, a esperança de mais um daqui 15 dias e esse lindo vídeo que mostra algo surpreendente. Essas crianças na África que aprenderam a dançar a dança armênia e elas estão bombando nas redes sociais, toda semana lançando um novo vídeo. Veja só! E aí, deixo vocês com um Sherpari até daqui 15 dias. I'm in the